Muito bem, já estamos de volta e eu volto oferecendo para você uma dica de leitura. Remédios de Deus, são 8 recursos para uma vida natural. Muito legal esse livro aqui, dá dicas e ensina você a usar esses 8 remédios naturais. Olha, eu vou mostrar aqui direitinho. Quem fornece esse livro é a CPB, você pode entrar pelo site cpb.com.br ou pelo 0800 979 0606. Excelente dica de leitura e é hora da gente ver como é que anda o Cleiton no desafio, no projeto Vida e Saúde. Vamos dar uma acompanhada. Oi, Teru. Oi, pessoal que está acompanhando o desafio. Eu quero dizer para vocês que realmente é um desafio. Tá bem difícil, assim, tem algumas coisas ainda que eu não consigo, mas algumas coisas já deram certo, né? Teve um dia que eu estava com dificuldade para dormir, muita dor de cabeça, meio estressado. Eu acordei às 4 horas da manhã, não conseguia dormir, levantei, fiz um chá de camomila, mesmo assim ainda não foi suficiente. Aí eu fui lá e tomei um banho quente e tal, meu humor deu uma relaxada, aí sim eu consegui dormir bem tranquilo. Teve outra situação que eu consegui uma brecha no final de semana, sem trabalho, né? E eu fui pra praia, curtir, surfar um pouco. Quando eu voltei pra casa, eu voltei bem cansado, né? E foi bem tranquilo, assim, não precisou muito esforço para eu dormir. Então, exercício físico é uma coisa que funcionou muito bem comigo, né? Se vocês têm alguma sugestão, alguma dica para me mandar também, pode me mandar, pode interagir com o programa. E eu aguardo vocês até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Tchau, Teru. É realmente um desafio. E você, como é que anda você no seu desafio? O Cleiton tá lá lutando, aprendendo, entendendo como é que a coisa funciona para que ele consiga realmente dormir melhor. Agora eu quero saber de você. Você tá conseguindo desligar a luz um pouquinho mais cedo? Tá conseguindo ter um soninho tranquilo? Olha, você acompanha todas as dicas a partir de agora, a partir de já um tempo a gente tem passado algumas dicas de como você pode dormir melhor. E aqui conosco nós temos o psicólogo Johnny Becker, é psicólogo aqui na clínica e ajuda muita gente a desligar para dormir melhor. Doutor, tudo bem? Tudo bem, Teru. E você? Tudo jóia. É o seguinte, muitas pessoas andam com a cabeça cheia. Eu acho que todo mundo tem preocupação demais. É família, é trabalho, é conta para pagar, é coisa para entregar. A gente, normalmente, o momento que a gente chega em casa, a gente começa a pensar no que vai ser feito amanhã, semana que vem. Como é que a gente faz para esvaziar a cabeça e esquecer das coisas, pelo menos temporariamente, na hora de dormir? Isso ocorre no dia todo, não é? E parece que desemboca à noite. Parece que quando a gente deita na cama à noite, então esses pensamentos vêm todos à cabeça. Algo que ajuda muito a gente a pensar é que geralmente quando a gente fica com a cabeça cheia, geralmente é uma preocupação a respeito de alguma coisa. Sim. E essa preocupação está relacionada talvez com o futuro, te causa uma certa ansiedade de querer resolver todas aquelas questões naquele momento, mas é à noite, você está na cama, você está dormindo, você não pode resolver ali naquele momento. Uhum. Então, o que a gente costuma dizer é que precisa haver uma reestruturação nesses pensamentos, é a chamada reestruturação cognitiva, onde você vai trabalhar esses pensamentos que geralmente são automáticos, eles te vêm na cabeça de forma automática e geralmente são negativos também. Então, por exemplo, você de repente tem que fazer uma prova no outro dia, aí você pensa, puxa, eu posso de repente ir mal nessa prova. O que vai acontecer se... Começa a se preocupar a respeito de uma condenação que a pessoa antecipa naquele momento. Ela começa a viver aquela situação naquele momento. Então, um segredo seria, de repente, a pessoa tentar ver o quanto aquele pensamento ele é real. Nesse momento, olhe as partes, veja aquilo que é prioritário para você fazer naquele dia. Sim, uma agenda ajuda muito. Por exemplo, quando eu tenho muitas coisas para resolver num período longo, eu normalmente costumo fazer a agenda do dia. O que eu consigo fazer no dia? E aí a gente consegue concretizar e parece que aquele todo, ele fica assim, olha, eu sei que eu tenho muita coisa para fazer, mas eu vou fazer só isso hoje. É o que eu consigo. Pequenas metas, metas de curto prazo. Exatamente, olhar para pequenas metas, como você falou, e não olhar para o todo que você tem que resolver, porque senão isso causa uma ansiedade, um desespero. E o que a maioria das pessoas fazem? Quando elas se veem olhando para o todo,
elas falam, eu vou deixar para amanhã, isso aqui não dá para fazer hoje. E aí acaba procrastinando constantemente e causando mais ansiedade ainda. E é muito gostoso chegar no final do dia, ou às vezes no meio da tarde, você olhar para sua agenda e tá os itens esticados, porque você conseguiu tirar aquilo ali da sua cabeça, da lista de preocupações, de ansiedade, e você parece que fica com um novo ânimo para resolver o que tem pela frente ainda. E você usou uma palavra que é importante, resolver. Mas eu não consigo resolver agora, eu estou aqui na cama, eu não posso resolver agora. Mas você pode ver e planejar aquilo que você vai fazer para resolver aquilo. Às vezes, Johnny, eu estou deitada e me lembro de alguma coisa, e eu tenho sempre um papel e uma caneta do lado da cama. Então, minha preocupação, muitas vezes, eu não posso me esquecer de fazer isso amanhã. Que é alguma coisa que normalmente a gente já empurrou e agora chegou o limite, você precisa resolver. É a prioridade daquele dia. Mas para eu não esquecer, eu anoto e eu fico despreocupada. Eu não vou esquecer, porque agora está no papel. Você já se planejou que amanhã, em tal horário, você vai fazer aquilo e pronto. Aí você pensa, já está resolvida essa questão. Mesmo não tendo acontecido ainda, mas eu já resolvi no meu pensamento de dar uma solução para esse meu pensamento que está me incomodando agora. Olha, no caso do Clayton, ele trabalha com criação. Então, às vezes, a criação ela não vem naquele momento como resolução de problemas. Às vezes, a gente tem um problema muito sério para resolver. Às vezes, a gente não consegue pensar uma vez e chegar na resolução. Então, às vezes, a gente pensa um pouquinho e aí a gente precisa dormir, descansar para pensar mais um pouquinho amanhã. Você acha que a gente tem alguma coisa que a gente pode fazer, por exemplo? Eu acordei no meio da noite, me lembrei de algum problema e aí já aconteceu comigo. Eu perder boas horas ali da madrugada tentando resolver um problema que não ia ser resolvido naquela hora, nem naquele dia, e depois consegui pegar no sono assim, depois de um tempão. De repente comecei a ler alguma coisa e aí peguei no sono. Então vamos pegar aí o exemplo da prova, por exemplo. Você tem fazer uma prova, aí você acorda no meio da noite, eu tenho que fazer aquela prova, eu posso tirar 0 nessa prova. Então o pensamento, eu posso tirar 0 nessa prova, ou eu não vou alcançar a média nessa prova. Então, o que a gente fala? Existe alguma maneira de você reestruturar esse pensamento, ou seja, alguma maneira de você pensar diferente Dá pra a fazer respeito alguma desse outra pensamento? Coisa? Não mudar o pensamento para fazer outra coisa, porque senão ele vai voltar. Tá. Ele constantemente vai voltar. Não, mas pensar a respeito esse dessa pensamento, coisa, dá pra fazer... pensar de uma outra forma. Tá. Então, eu posso não alcançar a média, mas eu posso sim alcançar a média e ir bem nessa prova. Porque a pessoa ela desconsidera o outro lado. Ela prefere selecionar aquilo que traz ansiedade, aquilo que traz o temor, mas existe também a outra possibilidade de ela alcançar, de ela ir bem na prova e de não haver nenhum problema. E até essa tranquilidade que dá, pode ser que eu vá bem. Abre caminho para você aprender melhor. Sem dúvida. Isso daí a pessoa já começa a olhar outra possibilidade. Então é isso que é reestruturar o pensamento. A gente muitas vezes seleciona aquilo que nos traz ansiedade, mas a gente poderia selecionar o outro lado também. Então por isso que eu te falei, o quanto esse pensamento ele é real ou não. É importante a gente detectar isso. Se ele não é real, então como que eu poderia tornar esse pensamento real? Então, por exemplo, não é tão real que realmente eu não consiga ir bem na prova. O real também pode ser que eu consiga ir bem. Então, como transformar esse pensamento que às vezes eu aumento, e geralmente quando a gente fica ansioso, a gente pensa que vai acontecer uma catástrofe, que vai acontecer o pior. Então, o quanto eu posso transformar esse pensamento que às vezes é irreal, transformá-lo em real, não é? Sim. Olha, o Johnny deu aqui uma porção de dicas para você mudar a forma do seu pensamento. E a confiança em Deus, eu acho que é um dos remédios mais maravilhosos que a gente pode fazer uso. Nesse momento que você, de repente, está pensando, está preocupado com alguma coisa, Senhor, faz uma oração breve. Senhor, o Senhor sabe que eu preciso fazer isso, mas eu quero que o Senhor faça da melhor maneira. Entrega para Deus aquele seu problema. Busca as promessas. Uma das promessas que eu gosto quando eu estou com sono é aquela de Salmo de Davi que fala: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor é quem me guia, quem me dirige, é quem está comigo. Então, se apega nas promessas de Deus e descansa, porque você vai precisar desse tempo de descanso para realizar as tarefas do dia seguinte. Dr. Johnny, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente.
É isso aí, o Vida e Saúde vai se despedindo, você fica agora com o seu programa, Wagner Cantor, e tá arrasando, parabéns aí pelo trabalho toda a equipe do seu programa. E amanhã tem mais Vida e Saúde para você, a gente vai te dar dicas para animar as refeições com frutos do espírito, um papo muito interessante, e receita de geleia de frutas e torta de castanha com tâmaras. Tá imperdível, eu espero você. Tchau!